E aí, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje à nossa série e eu quero falar com vocês sobre imóveis financiados. Vocês sabiam que hoje cerca de 60 a 70% dos imóveis financiados são devolvidos aos bancos? Sabem o porquê? Então, para explicar mais ou menos isso para vocês, eu quero falar com dois grupos. Eu quero falar com quem pretende financiar um imóvel e para quem já financiou e tem um contrato correndo aí com algum banco financiador, tá? O primeiro grupo que eu vou falar é os que pretendem financiar um imóvel e eu tenho três informações importantes para você que pretende entrar em um financiamento imobiliário. A primeira dela é o seguinte: você precisa saber que existem dois tipos de sistemas de financiamento, o SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, e o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. Qual a diferença dos dois? No SFH você só pode financiar até R$500 mil e você vai ter uma taxa de juros que vai somar aí até 12% ao ano. No SFI você vai financiar imóveis além de R$500 mil e você vai acumular uma taxa anual de até 15% de juros ao ano. É importante também vocês saberem que todo financiamento na atualidade precisa ter uma entrada, que varia aí no mínimo de 20%. Antigamente era possível se financiar 100% de um imóvel, mas atualmente, dada aí a crise que o nosso país vem enfrentando, é muito difícil hoje uma financeira ou um banco assumir 100% desse contrato, tá? A segunda dica que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: quando você vai financiar um imóvel, é importante que você faça o seguinte cálculo. A gente tem uma estimativa. Se você tem uma renda de mais de R$10 mil por mês, você deve comprometer dessa quantia um máximo de 20%. Então, a gente teria aí, numa perspectiva de 10 mil, que você comprometeria até R$2 mil da sua renda numa parcela de financiamento. Se você tem uma renda que varia de 5 a 10 mil por mês, isso renda familiar, tá? Se você tem essa renda de 5 a 10 mil por mês, é interessante que você só comprometa até 15% da sua renda mensal. E se você ganha até R$5 mil, você não deve comprometer mais do que 5% da sua renda. Aí você me pergunta o porquê, sendo que são valores muito pequenos, né, para ser comprometidos, e eu respondo o seguinte: hoje, a família brasileira acaba não pensando que, além de um financiamento imobiliário, a gente tem outras contas diárias. A gente tem filhos, tem carro, tem passeio, tem lazer, tem alimentação, cursos, enfim, uma série de outras despesas que na hora do financiamento a gente não pensa. Mas isso vai sofrer um impacto muito grande na hora que a gente assumir esse financiamento e depois as contas começarem a encavalar. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho lá na frente. Então, pensem nisso, sempre antes de planejar um financiamento, veja o quanto você está comprometendo da sua renda mensal e não deixa de englobar nisso todas as suas despesas mensais, dívidas pré-existentes, porque isso vai interferir bastante na tomada de decisão. O terceiro ponto para você que pretende financiar um imóvel é que, em hipótese alguma, você vai poder deixar de pagar a parcela do seu financiamento. Um financiamento, ele não te dá essa condição. Não imagine que um financiamento vai ser tratado igual ao seu cartão de crédito. Então, se você tem o costume, ou se pelo seu descontrole financeiro você atrasa as suas faturas mensais, pensa bem antes de entrar no financiamento, porque o financiamento não comporta uma inadimplência. Ele tem uma consequência muito drástica. Então, são essas três dicas que eu queria falar para você que está pretendendo entrar num financiamento, tá certo? E esse é um bom momento, né, para quem pretende entrar num financiamento, porque hoje a taxa Selic está bem baixa, isso influencia diretamente nos juros de um financiamento. Então, se você realmente está empenhado, tem uma reserva financeira, esse é o momento ideal para você entrar nesse financiamento, porque o juros está muito baixo. Tem bancos aí financiando com taxas de 6 a 7% ao ano. Então, lembra lá dos 12%, que seria mais ou menos? Hoje a gente já está em 6 e 7. Então, esse é o momento para quem realmente está decidido a entrar no financiamento. E agora eu queria falar para quem já está no financiamento 3 pontos também. A primeira coisa que você precisa saber e levar em consideração: se você optou pelo sistema SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, você não pode atrasar mais do que 3 parcelas do seu financiamento. Por quê? O banco só vai te dar esse limite de 3 meses para que você seja inadimplente. Após isso, você vai sofrer uma consequência drástica, que é perder o seu imóvel em um leilão que nem precisa de processo judicial. Quando você saber, o seu imóvel já foi a leilão, já está sendo leiloado, e aí você vai ter que desembolsar um valor muito maior, porque vai incidir diversas outras taxas e vai ficar impagável. E se você está pelo sistema SFI,
Idem, você também tem que tomar muito cuidado com a inadimplência, mas é um pouquinho diferente, porque no SFI você tem 15 dias após receber uma notificação de cartório sobre a sua inadimplência para resolver o problema. Se em 15 dias você não pagar, em 15 dias você acaba perdendo também o seu imóvel num leilão, e aí incide uma série de outras consequências, porque também, de igual forma, se você for pagar todo o débito, vai incidir outras taxas, taxa de leiloeiro, mais outras taxas administrativas do banco, e a dívida vai ficar impagável. Então, muita atenção para você que está com financiamento aí tramitando, tá? O segundo ponto, não tenha apego por este imóvel, né? Um imóvel financiado, você não deve se apegar nele falando, olha, ele é o único bem da minha vida, é tudo que eu conquistei, então eu não abro mão dele por nada. Se você vê que você está na iminência de passar por uma crise financeira familiar, pense em vender esse imóvel. E se houver uma oportunidade que ainda te dê um pouco de ressarcimento daquilo que você já investiu, se for uma boa oportunidade, não pense duas vezes, porque quando vier a crise, você não vai conseguir manter as parcelas em dia e você vai perder tudo que você já pagou, possivelmente, tá? E o terceiro ponto é o seguinte, se você tem uma dívida, se você não está conseguindo pagar, deixou chegar na crise, não tenta negociar sozinho com o banco, procura o auxílio de um advogado. Por que eu falo isso? Porque quando você vai sozinho até o banco, você sempre vai optar pela condição pior, porque o nosso desespero, a nossa ansiedade, é o nosso bem, a nossa família que está ali dentro, então você vai acabar fazendo a escolha que o banco quer que você faça. Talvez uma renegociação com juros dobrado, então se um imóvel, supondo aqui que você tenha pago 500 mil, você pode até acabar fazendo uma negociação que dobre o valor, vai para 1 milhão. E aí o problema aumenta mais ainda, a dívida vai ser maior, você não vai pagar e vai perder do mesmo jeito. Um advogado vai garantir todos os seus direitos e não vai deixar que você perca o imóvel. Ele vai zelar pela sua propriedade, analisando cláusulas contratuais, brigando com o banco, né, dentro do seu direito, e isso talvez faça com que você ainda consiga recuperar a situação, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo e quer saber ainda quais as melhores opções de investimento imobiliário, a não ser o financiamento, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Eu tenho um vídeo bem bacana para falar a respeito de como usar o meu dinheiro e ter um investimento imobiliário que me dê lucro, que me dê vantagem, que eu não perca a minha vida 30 anos, 40 anos pagando financiamento, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo, façam um excepcional final de semana e a gente se vê daqui uns dias.